Todos nós procrastinamos em alguma fase da nossa vida. Mas existem pessoas que têm já o hábito, né, a rotina, o costume de procrastinar, de deixar sempre para depois aquilo que poderia fazer hoje, né? Para quem não sabe o que é procrastinação, essa palavra tão complicada, é o nosso ato de postergar, né? De não fazer aquilo que precisa ser feito e ficar remandando, o famoso empurrando com a barriga. Sabe, você sabe o que você precisa fazer, que é importante fazer, tem às vezes até consciência que precisa realmente fazer, mas não faz, fica empurrando com a barriga. Gente, hoje é dia 1º de setembro, faltam aí 3 meses para acabar o ano, e eu me pergunto, pergunto para vocês, né, porque eu já me pergunto sempre, eu pergunto para vocês, o negócio de vocês decolou, né, a gente tá aqui num ambiente de confeiteiras, será que as metas que você fez pro teu negócio no começo do ano, você conseguiu pelo menos aí concretizar metade das metas que você tinha? Se é que você fez meta, né? Porque tem gente que nem faz meta. Vive igual o Zeca Pagodinho, deixando a vida nos levar, né? Sem ter meta, sem saber o que quer conseguir com o seu negócio, vai vivendo, quem entrar, entrou, se não entrar também tá tudo certo, né? Então, a gente precisa se perguntar, gente, faltam 3 meses para acabar o ano. O que eu fiz da minha vida nesses 8 meses aqui que se passaram? Será que eu consegui concretizar aquilo que eu tinha colocado ali no papelzinho? Será que você fez os caderninhos ali de metas? Né? Eu quero aumentar meu faturamento, eu quero aumentar o meu número de clientes novos, eu quero fidelizar aqueles que eu conquistei nos últimos meses, eu quero comprar um forno novo, eu quero comprar equipamentos novos, eu quero melhorar, reestruturar minha cozinha para que eu possa produzir mais e de uma melhor forma, né? Mais confortável. Será que a gente conseguiu realizar essas nossas metas? Conta aí pra mim, se sim ou não, que eu quero saber. Escrevam aí. Não estamos aqui para julgar ninguém, tá, gente? Eu vou falar para vocês o que eu me auto-sabotei nesses 8 meses também. Então, a gente tá aqui entre amigas. Contem aí para mim se vocês conseguiram pelo menos realizar metade das metas pro negócio de vocês, que vocês estabeleceram naquele, né, no dia 31 lá de dezembro, que você fez, esse ano de 2022 eu vou fazer isso, 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 né? Será que a gente fez? Escrevam aí que eu quero saber, não me deixem falar sozinha, hein? A Eliana falou assim, ó, sim, mas não todas. Então a gente precisa, então você precisa se auto-perguntar agora, né? Dá tempo de fazer ainda nesses últimos 3 meses? E o que não der para fazer? Eu vou pegar mais firme e vou ter um compromisso maior comigo, com o meu negócio, para começar o ano de 2023 comprometido em fazer o negócio dar certo, né? Porque a gente precisa ser autorresponsável, né? Não adianta a gente falar, tanto falta 3 meses para acabar o ano, deixa para lá, não vai dar mais tempo, né? Então, continua na procrastinação, né? Já não fiz o que precisava ser feito, e aí eu arrumo a desculpa do tempo. Falta só 3 meses mesmo, não vou ficar aqui, né, perdendo tempo. Deixa ano que vem, quando começar o ano, eu vou lá fazer. Boa noite, Zaide. Boa noite, pessoal que tá chegando agora. Então, gente, a procrastinação ela é muito comum porque a gente tem muitas distrações, né? Um dos motivos que a gente procrastina, primeiro porque nós não temos rotina. Você tá com papel e caneta na mão? Vou dar umas dicas aí pra vocês, anotem, tá? Eu não quero ficar muito tempo aqui nessa live, quero dar mais dicas práticas, chamar vocês para terem uma reflexão sobre a vida que vocês estão tendo hoje. Porque, gente, eu vou fazer 45 anos agora em novembro. Eu não tenho mais tempo. Sabe que o sentimento que eu tenho hoje em dia? Que eu não tenho mais tempo a perder. Então, eu consigo hoje ter essa maturidade de focar naquilo que realmente para mim importa. Então, tantas coisas que no passado, quando você é jovem, você passa batido. Quando você chega numa certa idade madura, né, que a gente fica madura, a gente começa a focar realmente no que parece que a gente fica mais perto da morte, né? A gente sabe que a gente tá chegando ali, que a gente não é mais jovem como antes, não tem a mesma energia como antes, mas ainda tá viva, cheia de vida para fazer as coisas acontecerem. E aí é nesse momento que a gente precisa ter atitudes e fazer as coisas acontecerem, não é verdade? Não ficar esperando ninguém fazer por nós, não arrumar desculpas. E tem vários motivos pelas quais a gente procrastina. Uma delas é a falta de rotina. Tá? A rotina, quando a gente faz todo dia sempre as mesmas coisas iguais, vira chato, né? A gente não quer fazer as coisas todo dia igual. Mas a rotina ela é importante para nos dar disciplina. Eu, por muito tempo, principalmente em 2018, mais ou menos, eu comecei a seguir o Joel J, ainda quando ele estava começando lá no Instagram, né? E ele falava muito sobre isso, sobre a gente ter rotina.
A gente precisa ter rotina na nossa vida. De manhã, o que que eu faço? Principalmente nós aqui que somos confeiteira. De manhã, o que que você faz? Ó, de manhã eu acordo, arrumo as crianças, levo pra escola, depois eu venho, arrumo a minha casa. E aí eu sei que no período ali, eu tenho 2 horas para limpar a casa, porque depois eu quero sentar, quero estudar, ou quero começar a produzir algo antes de pegar as crianças na escola. Então, eu crio uma rotina no meu dia a dia das coisas que eu preciso fazer. Ah, eu preciso ir 3 vezes na academia. Então, eu sei que eu vou encaixar na minha rotina semanal aqueles 3 dias ali. E eu preciso fazer. Por quê? Se você tem a rotina, gente, vamos falar sério, de deixar tudo para depois, de, amanhã eu faço. Sabe quando você vai fazer? Nunca. E quando faz mal feito, de mau gosto, atropelando, correndo, no sufoco. Por quê? Porque você não criou uma rotina. E a gente que trabalha na confeitaria, a gente precisa criar uma rotina de produção. A gente tem que ter a rotina. Eu, na segunda-feira, vou olhar todos os pedidos que eu tenho das minhas encomendas, vou pro supermercado fazer compra, aí na terça-feira eu vou produzir, na quarta-feira eu vou assar, na quinta-feira eu vou embalar, porque na sexta-feira tem que estar pronto para entregar para os clientes. Vamos dizer, né? Tô falando assim aleatoriamente. Eu preciso criar essa rotina para as coisas acontecerem. Porque, gente, nós somos habitudiais. Nós seres humanos, nosso cérebro, ele funciona com essas funções aqui que ele tá acostumado a fazer. Sabe por quê? Quando a gente tem rotina, a gente entra no automático. Presta atenção. Eu fiz um curso uma vez de mindfulness, que é o curso, né? Um curso que ele ensina a gente a estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, coisas simples, por exemplo, você é acostumado a pegar teu filho na escola sempre indo pela mesma rua. O seu cérebro, ele já vai no automático, sabe? Ele sabe que bateu a hora ali de pegar a criança na escola, ele já vai para aquela rua ali. Já cria uma rotina. Se você um dia muda as ruas que você faz para buscar teu filho, você já se sente estranha. Por quê? Porque você está tão acostumada a ir pela mesma rua que quando você muda de rua, você começa a enxergar as coisas de outro modo. Por quê? Porque você saiu do piloto automático. Olha como é engraçado. E eu lembro que quando eu fiz esse curso, cada dia a instrutora nos dava um exercício diferente para se fazer. Então, tinha o dia que a gente tinha que lavar o dente com a outra mão, tinha um outro dia que a gente tinha que aprender a escrever com a outra mão, um dia que a gente tinha que fazer algo que a gente fazia todo santo dia por uma outra rua, né, vendo outras coisas. E, gente, é tão estranho sair do piloto automático. Então, e por que a gente tem esses hábitos? Porque o nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. Isso é comprovado pela ciência, tá? Não tô falando aqui, assim, aleatoriamente, não. Então, o que acontece? Tem até um livro que se chama O Poder do Hábito. Depois eu coloco nos meus stories para vocês verem, que eu sugiro vocês lerem se vocês têm interesse sobre isso. Então, é um livro onde eles vão mostrar um estudo que eles fizeram sobre as rotinas mesmo, como o nosso cérebro funciona com essas rotinas. Então, por exemplo, quando você tem uma rotina saudável de comer bem, de dormir 8 horas por noite, você vai no automático fazendo essas coisas que fazem bem pro teu corpo. Se você tem a rotina de fazer uma oração, de fazer uma meditação, de fazer uma prece, então você já se conecta com o teu espiritual, você já vai no automático. Por quê? Porque você já está acostumado a ter aquelas rotinas. E a mesma coisa a gente traz aqui para nossa profissão. Se a gente tem uma rotina de ser organizada, de produzir, de entregar as coisas no horário certo pro cliente, né, que tem gente que deixa pra última hora, de fazer as coisas acontecerem, não pesa, porque a gente entra na rotina. Tem até aquele exercício que eles falam que a gente precisa fazer uma mesma coisa por 21 dias, né? Para o nosso corpo, o nosso cérebro se acostumar. Então, a gente muitas vezes procrastina porque a gente não tem uma rotina, não tem uma rotina de produção, tá? Deixa eu ler aqui se vocês escreveram. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Comecei a falar aqui disparada, me empolguei. Não vi que muita gente entrou. Nós estamos falando sobre procrastinação. Como a gente pode aí tá deixando de procrastinar, tá? Já vou chegar nas dicas, eu tô primeiro dizendo por que a gente procrastina, tá? Olha, as Delícias de Minas falou assim, ó, estou totalmente perdida, não tenho foco, não sei por onde começar. Então, a gente precisa conversar. Você me chama no privado, que a gente vê o que a gente pode fazer pelo teu negócio. Então, o que acontece, gente? A gente não tem rotina, então a gente fica perdida. A gente não sabe o que fazer. Por quê? Não temos uma rotina. Sabe, quando eu vou viver o dia como vier. Não, a gente precisa ter rotina, tá? Outra coisa que a gente deixa de fazer as coisas que precisamos fazer, né? E procrastinamos é porque a gente se distrai com coisas bobas. Gente, vamos falar, ó, o que mais nos distrai hoje em dia? Antes era o quê? A rádio, né? Lá no tempo antigo dos nossos avós, se distraíam lá escutando a radinho, aonde eles iam levar um radinho. Depois chegou a TV, todo mundo começou a ficar encantado, né? Encantado mesmo é a palavra correta, pela televisão, né? Passava ali horas e horas. Põe uma criança na frente da televisão, ela fica ali, ó. Nem quer comer. O meu filho, eu lembro que às vezes,
Quando vai pra casa dos meus sogros, porque eu não tenho TV na minha casa, dizia até que não tava, que tava com fome. Ele não tinha fome, ele não queria nem vir comer na mesa, porque ele ficava ali hipnotizado pela TV e queria ficar ali. E hoje em dia, nós adultos, não é todo mundo, no geral, a gente se distrai muito aqui com as redes sociais, a gente se distrai muito com o celular, né? Principalmente vocês sabem que acontece muito acidente de carro, porque a galera tá ali, dirigindo com o celular na mão. Vai pro banheiro, celular na mão. Tá numa festa, uma reunião de amigos, tá ali com o celular na mão. Não vive o presente, não tá presente no corpo. Tá ali, no celular, vagando, se distraindo. E eu falo para as minhas alunas, em vez de ficar aqui perdendo tempo pulando de live em live, vendo, né, salvando receita, vai pra cozinha produzir. Vai estudar um livro. Vai abrir o horizonte, vai estudar sobre finanças, sobre organização, sobre planejamento, vai estudar sua planilha, vai fazer sua ficha técnica. Mas a gente quer tudo muito fácil, porque a gente tá no automático, né? A gente tá ali, ó, no piloto automático. A gente quer apertar o dedo e achar que, nossa, eu fico dando like pra essa blogueira aqui, eu vou ter a vida igual a ela. A blogueira tá ficando rica lá, né? Que você tá dando audiência pra ela. Mas e a tua vida? O que você tá fazendo pra você? Ao invés de ficar aqui quase, sei lá, 4, 5 horas nas redes sociais. Vocês sabem, né, que se vocês forem na impostação aqui do celular, do Instagram, a gente consegue ver quantas horas por dia a gente passa aqui dentro da plataforma. Vocês sabem que tem um estudo que diz que a média que o brasileiro passa de 3 horas a 4 horas, em média, dentro do Instagram. Agora, talvez com a pandemia esteja melhorado, né? Um pouquinho. 4 horas. Já pensou 4 horas da tua vida que você passa conectado, vendo a vida do outro? Vendo besteira? Não que não seja legal a gente ver besteira, dar risada, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando quando a gente se distrai, não faz aquilo que precisa ser feito, porque a gente tá aqui, ó, no mundo da lua, vivendo o sonho dos outros, dando ibope pros outros, por besteira, em vez de fazer aquilo que precisa ser feito. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Contem aí na chat se faz sentido o que eu tô falando pra vocês. Meu filho passou ali atrás. Sejam bem-vindos, pessoal que chegou aqui. A Tatiane falou assim, ó, eu sofro desse mal. Nossa senhora, eu tento mudar, mas não sei como. A gente precisa mudar aqui primeiro, ó. E eu vou falar sobre isso depois. Boa tarde, pessoal que chegou agora. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, pessoal? Então, a gente... Primeiro problema, né? Problema, tô falando italiano. Primeiro problema, não ter rotina. Segundo problema, as distrações, principalmente esses aqui digitais, que nos pescam. Eu falo com meu marido que eu não posso entrar no TikTok, porque não posso nem falar daqui da concorrência, senão eles vão me deletar. Quando eu entro na concorrência, gente, eu fico vendo aqueles vidinhos de gato, né? Eu adoro gato, aquelas besteira mesmo. Se eu bobear, eu passo meia hora ali vendo besteira. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, fiquei meia hora aqui. Eu nem gosto de entrar. Então, a gente tem que se estabelecer. Ah, eu quero ver minha novelinha, eu gosto de me distrair, dou risada. Beleza, viu a novela, parou, vai cuidar da vida. Não fica ali depois vendo todos os programas, o tempo passando e você não fez nada da tua vida. Entende o que eu tô querendo dizer? É bom a gente ter nossas distrações, mas dá limite, porque senão a gente acaba perdendo esse tempo. E o tempo, gente, é a coisa mais preciosa que nós temos. O tempo, ele não volta. Ele não vai voltar. E tem coisa que a gente não consegue recuperar depois. Então, a gente precisa, enquanto nós somos ainda mulheres jovens, né? Espírito de fazer as coisas acontecerem, a gente tem que fazer agora. Não é uma manhã que eu já vou estar muito cansada, que talvez, sei lá, eu tô cuidando dos meus netos, que eu não tenho a mesma energia que eu tenho que fazer. Eu tô na minha idade de produção, de ser produtiva, de fazer as coisas acontecerem. E hoje eu tenho a maturidade de uma mulher, né? De ser uma mulher. Então, madura. Então, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Não posso ficar aqui me distraindo com besteira, não. O tempo realmente é muito precioso, né, Evari? A gente tem que, ó, começar a pensar nisso, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer, que parece um pouco com rotina, é ter os nossos horários, tá? Eu, dentro do meu curso de Escola de Biscoiteira, eu já ensinei isso para as minhas alunas. A gente precisa ter horário para tudo, gente. Não só criar rotina, mas ter horário. Por exemplo, agora que a gente estava aqui em home office, ou agora, por exemplo, que as férias das crianças aqui são 3 meses aqui na Itália, longuíssimas férias das crianças, eu tava me sentindo em culpa porque eu tava trabalhando muito aqui no digital, fico muito tempo no computador, meu marido também trabalha no computador e trabalha de casa. E às vezes, assim, a gente tá presente fisicamente em casa, mas a gente não está presente com qualidade com os nossos filhos. Porque nossos filhos estão ali brincando no celular, no tablet, tá vendo alguma coisa no computador, e nós estamos aqui trabalhando. E eu sabia que eu precisava dar um horário. Então, assim, eu estabeleci toda sexta-feira de noite, a gente assiste um filminho em família, a gente vai fazer nossa pipoca, a gente sabe que de tarde a gente vai fazer uma caminhada, eu moro numa região de bosque aqui, muitas já sabem que eu mostro às vezes nos stories. Então, a gente também precisa criar rotina e ter horários para fazer certas coisas, como ir pra academia, você sabe que aquele horário você vai fazer essa caminhada, você vai dar atenção pro teu filho, falar, ó, a mamãe agora tá trabalhando de manhã, mas depois do almoço, a mamãe vai ficar 1 hora brincando com você, mas depois a mamãe tem que voltar a trabalhar.
ter horários, porque as crianças, elas precisam de atenção. Tô falando aqui no caso de quem tem criança ainda em casa, tá? Então, ter aquele horário que você se dedica a ela, porque ela vai ficar aguardando. E isso também vai te chamar para a realidade, porque a gente às vezes está tão imersa no trabalho, como eu que trabalho muito no digital, é muita coisa que eu faço, é 2, 3 reuniões, e tá falando com amigos, e respondendo a aluna, e preparando uma aula, e digitando, fazendo. É tanta coisa que às vezes eu tô aqui, ó, imersa no meu trabalho e esqueço do resto. E também isso não é bom. Tudo tem que ser com equilíbrio, gente. Tudo com equilíbrio. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, a terceira coisa é a gente definir horários para a gente ter o nosso lazer, para a gente cuidar da nossa saúde, para a gente fazer ali nossa meditaçãozinha, para a gente estar com a nossa família, tá? Viver, não viver só ali enfiado no trabalho também não, isso também não é justo. Outra coisa que é importante a gente fazer é gerenciar as nossas emoções. O que quer dizer isso, Roberta? Gente, não sei vocês, mas eu quando eu tô em TPM, eu sou um nojo. Eu sou aquela pessoa chata. Eu não tô na minha fase ali, uau, vou lá e faço as coisas acontecer. Então, o que acontece? Principalmente nós mulheres. Nós somos, né, já diz a música, mulheres de fases. A gente tem um período do nosso ciclo ali, naqueles 30 dias do mês, que a gente está mais produtiva, né, principalmente no período que a gente está fértil. Tem o calendário lunar, tá, gente? Eu não vou entrar nisso aqui, porque eu não entendo, assim, 100% bem dessa parte mais feminina aqui para explicar para vocês, mas eu já estudei alguma coisa, por isso que eu sei que a gente tem um período nesse ciclo aqui de 30 dias ou de 28 dias, que é o nosso ciclo menstrual, que a gente está numa fase mais produtiva. Sabe quando você acorda assim, quer fazer uma faxina, uma revolução na casa, você vai lá e faz tudo? Com aquela energia que você não sabe de onde veio? Eu até brinco que é aquela energia que vem do teu útero. É porque você tá naquela fase ali que você tá mesmo na tua energia vital, que você tá com toda a força. E tem um período que a gente quer se recolher, que eu não tô a fim de ver ninguém, que eu quero comer meu docinho, que eu não tô a fim de fazer nada, que eu quero ficar ali, ó, em estado fetal, deitadinha, quietinha. Então, a gente precisa aprender a nos olhar e a nos gerenciar. E não cobrar que a gente tem que ser 100% produtiva sempre, tá? Mas isso não é desculpa para não fazer procrastinar. É você olhar e falar, ok, eu sei que no início do mês eu tô. Então, naquele período ali, eu vou fazer as coisas acontecer. O que é prioridade? Ai, preciso arrumar os armários que tá lotado de roupa, que já tá pequena, as crianças cresceram. Vou lá fazer isso, porque eu sei que eu tô na semana que eu tô com a energia toda. Ai, preciso me adiantar para umas encomendas grandes. Eu tô naquela semana ali que eu tô no gás. É essa semana que eu vou fazer as massas e deixar tudo congelado. Então, a gente precisa aprender a se observar. E eu sei, gente, que é difícil, que muitas vezes a gente não sabe fazer isso, porque ninguém nunca nos ensinou. A gente, né, cresceu ali no mundão. Meu pai é assim, se vira, termina a escola, vai trabalhar, para ajudar a pagar as contas em casa. Não tinha esse acolhimento, não tinha o conhecimento que hoje nós temos, graças às redes sociais também, a tantas informações que a gente recebe, da gente entender que não é porque a gente é preguiçosa. Tem um período que a gente tá mais murchinha mesmo, tá tudo certo. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. A Jenny falou, Rô, que dica mais abençoada você está dizendo. Que bom que você está gostando. A Denise, minha aluna, está dizendo que está fazendo sentido total. A Jenny falou, você acredita que eu não tinha essa rotina bem estabelecida e comecei a estudar e a ler a importância disso, principalmente para quem quer empreender. Isso, gente, é imprescindível. Porque a gente tem essas fases, sabe? Que a gente tá mais produtiva, que não tá. E a gente precisa criar um hábito. Então, eu aconselho muito vocês lerem o livro O Poder do Hábito. Porque te dá muitos insights. Apesar de ser uma pesquisa científica, mas você consegue ali pegar muitas coisas que a gente pode aplicar na nossa vida. A gente precisa ter rotina. Eu, por exemplo, minha rotina de manhã, eu tenho que tomar meu café, gente. Tem meu chazinho, inclusive até fiz um chazinho que vou até beber. Mas de manhã eu sinto necessidade de tomar meu cafezinho quietinha, enquanto as crianças ainda estão dormindo. O marido às vezes nem levantou. Eu sozinha na cozinha. Eu me sinto a Deus, ó, quietinha. Antes que comece aqueles burburitos, todo mundo chegando, batendo porta, se arrumando, pedindo isso e aquilo. É meu momento de paz, é minha meditação ali, meu café, e eu pensar o que eu vou fazer durante o dia, ver o que eu tenho que fazer, o que deu certo, o que não deu, o que é pra fazer, mas é meu momento de paz. E depois ali o negócio começa. Então a gente tem que ter nossas rotinas, tá? A gente falou, e do dia pra noite mudei 100% em pouco tempo. Olha aí, olha, tá vendo o testemunho dela? Já sinto quanto a minha vida já mudou muito. Dá uma olhada no livro. Ah, sim, eu sei, eu já fiz. Eu tava falando pras meninas no início que eu seguia o Joel J, eu fiz o Milagre da Manhã. Então, por muito tempo eu acordava de madrugada, mas eu vi que eu não tô mais nessa vibe, não preciso mais. A gente consegue ser produtiva sem precisar acordar às 5 da manhã, tá, gente? Aquele ali é um livro que é uma sugestão, porque assim, se a gente tá acostumado a acordar às 6 da manhã, a gente sempre vai acordar 1 hora antes do horário que a gente já tá acostumado, pra gente ser mais produtiva e naquela hora fazer coisas que a gente não costuma fazer, certo? Então, por exemplo, eu sou acostumada a acordar às 8 da manhã, eu acordo tarde. Você vai começar a acordar às 7. Eu sou mais preguiçosa ainda, durmo até às 10. Você vai acordar às 9. Então, você vai criar a tua rotina. Não necessariamente você precisa acordar às 5 da manhã, tá? Mas você vai acordar 1 hora antes do que você está acostumado, porque naquele horário de paz,
você vai fazer sua meditação, você vai fazer sua oração, você vai ler um livro, você vai fazer algo que geralmente você não costuma fazer porque a tua rotina, né, não deixa ou dificulta, mas é muito bom também o livro, tá? Outra coisa que prejudica a gente, né, na hora de fazer as nossas coisas é a síndrome do perfeccionismo. Eu conheço muita gente assim, porque eu já fui essa pessoa. Muita gente deixa de fazer porque fica esperando estar perfeito para começar. Ah, enquanto meus biscoitos não forem perfeitos, meus bolos forem perfeitos, nunca que eu vou começar a vender. Só que assim, né? A pessoa também não vai lá praticar. Não faz pra família, não faz pros amigos, não faz pra ela mesma. Porque, não sei, um dia aí eu vou lá testar as receitas do curso que eu comprei. Sabe quantas alunas compram meus cursos e não assistem nem 5% das aulas? Ó, um monte. E qual que é a desculpa? Não tô sem tempo. Mas né, o acesso é vitalício, uma hora aí eu assisto. Por isso que eu não gosto de dar curso vitalício para as pessoas. Dá 1 ano de acesso, 2 anos. Se você não fizer em 2 anos, porque você não tem interesse nenhum em aprender. Porque, gente, como que você compra um curso e não assiste? Como você compra um livro e não assiste? Já perguntou por quê? Por que você procrastina tanto? Porque você está esperando o quê? Ser perfeita? Ter tempo 100%? Gente, a gente não tem tempo. Se eu fosse esperar ter tempo, meus filhos crescerem. Meus filhos são pequenos, eu não dou conta, não sei o quê. Sabe quando que ia começar? Quando eles tivessem 18 anos? Mas aí eles estão na faculdade, depois começa a namorar, fica preocupado. A gente não começa nunca, gente. A gente precisa sair dessa cobrança. A gente começa com aquilo que a gente sabe e no processo a gente vai melhorando. Então a gente procrastina muito porque às vezes aquele receio, meu Deus, mas eu ainda não tô perfeita. Não existe isso. Eu tava falando isso ontem na minha imersão. Quando eu olho os meus primeiros bolos, eu falo, gente, não sei como que as pessoas compravam e como eu ainda tinha coragem de tirar foto e postar no meu Facebook. Porque eles não eram perfeitos. Mas eles eram gostosos, eu acreditava em mim e eu era orgulhosa daquilo que eu sabia fazer naquele momento. Então, eu não tinha vergonha, porque pra mim tava lindo. E pros meus clientes também, porque senão eles nem compravam. Hoje eu olho e falo, meu Deus, como que eles compravam? Então, a gente vai mudando e melhorando com o tempo. Mas não esperem serem perfeitas para começarem. A gente vai melhorando a nossa técnica, nossas habilidades, colocando a mão na massa, colocando a cara no sol, tá certo? Isso mesmo, ó. Penso que pra gente naquele momento era o melhor. Exatamente. Exatamente. A Zade falou verdade. Deixa eu ver o que a Zeni falou. Eu não consigo entender o que acontece, que eu paraliso, procrastino e tô sempre à procura de uma perfeição que não existe. Você já tem um trabalho excelente. Não sei mais que perfeição a senhora quer, né? Quer chegar na perfeição de Deus, não existe. Vamos parar, né? Mas isso a gente melhora muito fazendo terapia, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, vão fazer terapia. Eu melhorei muito, eu sou outra pessoa desde que comecei a fazer terapia, gente. Porque a gente começa a enxergar o porquê que a gente se cobra tanto, né? Da onde vem esse sentimento? E aí a gente vai, né, curando essas dores que a gente tem interna, inconsciente muitas vezes, e o negócio sai para fora, mas somente o que é visto pode ser curado. Então, por isso que a gente precisa, eu falo muito que empreender não é só ir lá e abrir o CNPJ. Não basta isso. Se você não tem autoestima, você não consegue empreender, porque na primeira crítica que você levar de alguém, você se coloca lá para baixo. Você não consegue vender porque você não se expõe, você tem vergonha do julgamento do outro, né? Então, empreender, antes de empreender e começar realmente ter dinheiro de verdade no bolso, a gente precisa, olhar para dentro de nós. Porque a gente tem que se blindar. A gente tem que se sentir merecedora. Não adianta só ir lá, ter dinheiro, abre o CNPJ, começa a fazer. Não, a gente tem que ter estrutura emocional. Porque senão a gente não dá conta. Na primeira dificuldade, a gente quer desistir e sair correndo. E eu falo isso porque eu tenho muitas alunas que são excelentes, a gente vê que é caprichosa, que sabe fazer as coisas bem feitas, mas elas entram nesse casulo aqui, querendo se proteger e acabam não fazendo o que precisa ser feito. Então, vamos tentar evitar esse perfeccionismo, tá? Outra coisa que é importante, que me ajudou muito, que eu ensino as minhas alunas também a fazerem, é ter uma lista das tarefas, dos afazeres que você precisa fazer. A gente precisa ter, gente, um checklist. Sabe, eu aqui não vou mostrar bagunça, mas eu estou sempre rodeada de agendas. Eu acho que eu tenho várias agendas, calendário, olha, para não falar que eu tô mentindo, eu risco, falo o que eu vou fazer, anoto. Eu tô sempre aqui olhando as coisas que eu preciso fazer. Então, um checklist, porque eu sei que essa semana eu tenho que fazer isso, isso, isso. Tô indo agora para um retiro espiritual, vou ficar 7 dias longe. Essa semana, praticamente, eu só fiquei organizando as postagens da semana que vem, que eu não vou estar online. Eu espero, né? Que eu preciso tipo, sabe, eu falo em italiano.
me isolar, olhar pra mim, olhar pras minhas coisas também pessoais, né? Então, vou pegar essa semana aqui, ó, de relax, né? Então, eu já me programei pra deixar tudo pronto pra semana que vem. Então, tinha ali meu checklist, ó, vai riscando o que você já fez. O que é prioridade de fazer? Ah, deixar as postagens prontas, né? Deixar já aqui os e-mails que eu vou mandar pros alunos pronto, né? Dar as boas-vindas pros alunos que estão adquirindo e entrando agora na nova turma. Então, tudo eu sabia o que eu ia ter que fazer nessa semana, porque senão eu me perco. É muita coisa para fazer. É casa, é as crianças, e vai buscar livro na livraria que chegou, e vai comprar material, vai ver se a mochila ainda tá boa, tem que comprar outra, né? Daqui a pouco eles voltam para a escola aqui. Então, é sempre mil coisas para fazer. Tendo uma lista, vocês não se perdem, né? E coloca ali na lista também ordem de prioridade. O que é prioridade essa semana fazer? E ó, e assim vocês começam a ter uma rotina, a serem mais organizadas. E isso, gente, dá uma motivação interna na gente. Quando a gente começa a ver tudo fluindo, tudo organizado, todas as coisas acontecendo, a gente tem mais energia para continuar fazendo. Sabe por quê? Quando a gente entra nessa cobrança, nesse perfeccionismo, a gente não consegue fazer as coisas, a gente começa a se colocar para baixo. Por quê? A gente começa a olhar a vizinha e fala, nossa, fulano começou a fazer comigo, nossa, ela já tá fazendo isso, tá sempre bombando, tá sempre postando as coisas, e eu ainda não fiz nada. Mas por que será que a outra tá fazendo e você não? Será que você não tá distraída olhando o do vizinho em vez de olhar pro teu? Né? Faz sentido o que eu tô falando, meninas? Doces da Paula, você é muito inspiradora. A Gota falou, você arrasa. A Jenny falou, tudo verdade. Gente, essa live é quase uma mentira, uma mentoria paga, viu? Amore. Ó, eu ainda tenho bolos não postados de 2021 ainda. Olha, gente, essa mulher, depois vocês vão lá no perfil dela. Ela tem um trabalho excelente, tão lindo os bolos dela que não parecem de verdade. Se eu estivesse no nível dela, eu tava feliz. É porque eu fiquei no chantininho, no chantininho mesmo, e não fui pro buttercream. Mas eu acho que eu tô quase pensando em estudar aí buttercream pra ver se eu fico no teu nível. Porque os bolos dela são lindos. E a criatura aqui com medo do julgamento dos outros. Eu não sei não, viu? Essas mulheradas aqui. Tem que dar um sacode. É? É assim mesmo. Opa, tava vendo aqui as mensagens e tava fazendo a live. Então, gente, vamos lembrar então o que é que nos faz procrastinar? Então, é não ter rotina, ter distrações, muitas distrações, principalmente essas aqui digitais, não ter horários definidos, não saber gerenciar as nossas emoções e reconhecer as nossas fases produtivas ou não, né? O complexo aí do perfeitinho, a gente quer ser perfeccionista e a gente, né, porque não é perfeito, não faz. E a gente não fazer lista, né, dos nossos afazeres ali por ordem de prioridade que a gente precisa ter, tá? Então, eu quis trazer um pouquinho aqui pra vocês, porque às vezes a gente não se dá conta, nossa vida é tão corrida, a gente tá sempre nos corre da vida, e às vezes não se dá conta que somos nós mesmos que nos auto-sabotamos. Porque a gente, vou viver, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, né? E aí as coisas não acontecem mesmo, gente. E é por isso que eu pego no pé das minhas alunas e falo que o meu curso Escola de Biscoiteira, gente, não é somente um curso, porque eu entendi nesse 1 ano e meio que eu dou aula aqui, online, que as pessoas vêm pela receita, mas se elas não olham para dentro de si, elas não têm alguém que pega ela na mão e ajuda ela a reconhecer onde estão as dificuldades dela, ela não faz. Ela ainda parece naquela fase infantil que espera um adulto fazer por ela. E olha quanto é perigoso, né? Eu falo por nós que moramos aqui no exterior, que a Geni também mora. Tantas mulheres vêm pra cá, na Europa, casam às vezes com maridos que têm um bom salário, tudo, que estão bem, mas não pensam em si. E aí, né, às vezes acontece muito frequentemente, que depois se separam, estão lá com 40, 50 anos, sem uma profissão, num país que não é dela, que ela não desenvolveu nenhuma habilidade, que ela não consegue voltar pro mercado de trabalho. Por quê? Porque procrastinou, ficou aqui, ó, na síndrome da RAM, né? Até coloquei a fotinho lá da RAM na postagem, que é a fábula da RAM, que vocês já devem ter escutado da RAM na panela, né? Porque conta essa fábula aqui, que quando a gente coloca a RAM numa panela com água fria, ela fica ali na água confortável. E aí você liga o fogo e a água vai esquentando aos pouquinhos e ela vai se acostumando com aquela aguinha morninha ali e ela nem se dá conta que ela tá sendo cozida. E na vida, gente, muitas vezes a gente tá fazendo isso. O tempo tá passando, a gente tá ali na nossa zoninha de conforto, na nossa água morninha. E aí, daqui a pouco, a força vital, né? Porque a gente vai ficar velha, a gente vai chegar num momento que a gente não vai ser mais produtiva, não tem jeito, tá? Não tem como a gente fugir disso. E aí a gente vai olhar pra trás, o que eu fiz da minha vida? Fiquei cuidando da vida do outro, me comparando com a vizinha. E o tempo passa,
passa, gente. Os filhos crescem, vão cuidar da vida deles. E o que a gente fez pra nós? Isso não tô dizendo pra você ser uma mãe relapsa, não, tá? É saber viver no equilíbrio, gente. E saber o que eu quero da minha vida. Hoje eu quero ter minha liberdade financeira para mim, ó, fazer uma semana de retiro espiritual sem minha família, eu sozinha, que luxo. E depois, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, eu tô indo para Paris passar meu final de semana na premiação. Olha que grandioso. Se eu trabalhasse para alguém, eu já não ia conseguir ter 2 semanas, 2 finais de semana livre. Imagina uma semana, porque eu decidi que depois de ter ido para Portugal fazer minhas férias, depois fui para Firenze, ainda vou fazer uma semana de retiro. Olha que luxo. E quantas de vocês estão aí, apegada, sem olhar pra si, sem olhar, né? Só cuidando da família, só cuidando da casa, limpando e passando o dia inteiro, igual umas doidas. E não olha pra si, não olha pro seu negócio, não investe na confeitaria pra ter dinheiro de verdade. Não é pra ganhar trocado. Quem ganha trocado é criança, quer ganhar dinheiro de verdade. Dinheiro pra pegar avião, pra comer no restaurante que eu quiser, me vestir como eu quiser. É isso que eu quero, não sei vocês. Mas comecem a pensar, hein? Tá faltando 3 meses pra acabar o ano. Começa a pensar aí, se autoavaliar. O que eu tô fazendo dessas coisas aqui que eu deveria evitar e a minha vida não flui, as coisas não acontecem. Porque quando a gente não tá bem internamente, por fora é feia. Tudo desequilibrado. E o dinheiro não cai na mão de quem tá desequilibrada, não tá na energia aqui da prosperidade. Quando a nossa casa é limpa, a nossa vida tá organizada, as coisas fluem, é energia, gente. Isso aqui é energia do universo. Tudo em equilíbrio. Então, se eu focar só no meu trabalho e esquecer da minha família vai ficar doente. Se eu foco só na minha família e não olho para as coisas que me faz feliz profissionalmente como mulher, como pessoa, eu também vou adoecer. E sabe o que é o problema da procrastinação? Porque ele causa alguns problemas depois emocionais, que a gente se põe para baixo, né? A gente não se valoriza, a gente começa a entrar em depressão, né? Porque a gente vê algumas pessoas indo, fazendo, acontecendo e a gente tá onde? Tá aqui parada. Mas lembrem, tudo depende das nossas escolhas, tudo começa por nós. Tô obesa, nossa, tô com 10 quilos acima do meu peso. Eu sei que eu deveria ter criado uma rotina de fazer minhas caminhadas. Eu até comecei no começo do ano. Aí entrou o verão, começou aquele calor do inferno aqui na Europa esse ano. Aí eu entrei na minha zoninha de conforto. Aí não emagreci. Vou pra Paris gorda mesmo, mas tá bom, tô feliz. Mas eu sei que é uma coisa que eu preciso cuidar dentro de mim, porque eu procrastinei a minha saúde. Eu fiquei só sentada aqui trabalhando no computador igual uma louca e esqueci que eu precisava cuidar da minha saúde, de fazer caminhada, de fazer exercícios físicos, de comer menos, comer melhor. Então, vocês vão ver que a Roberta, dos próximos meses, vai fechar a boca, vai começar a cuidar mais dela, até porque o inverno tá chegando, outono, o melhor período para fazer exercício físico ao aberto, que aqui tá demais calor. Mas vocês entendem que tudo só depende de mim, das minhas escolhas? Ninguém vai fazer por mim? Ninguém vai cuidar da minha saúde? Ninguém vai cuidar do meu negócio? Ninguém vai poder cuidar das minhas alunas melhor do que eu? Nenhum suporte vai cuidar das minhas alunas melhor do que eu. Porque eu conheço elas, uma a uma, pelos nomes. Mas isso toma de mim um tempo. Mas quando eu vivo em equilíbrio, tudo flui. E eu deixo de procrastinar. Mas às vezes procrastino outras coisas. Mas tô tentando aqui viver no equilíbrio. E lembrem, gente, procrastinação não é preguiça. Tá? Vocês não são preguiçosas, vocês não são incapazes, vocês só precisam de uma rota para seguir. Então, pegue as dicas que eu dei hoje para vocês, comecem a aplicar e depois vocês voltem aqui para me contar que eu quero saber se o santo fez milagre. Se o santo fez milagre, gente. Tá fazendo sentido? Fez sentido aqui a nossa live? Que a gente já tá terminando. Falei tudo aquilo que eu precisava falar pra vocês. Escrevam aí que eu quero entender se vocês gostaram, o que foi que mais fez sentido pra vocês. Contem que eu quero saber. E a gente já termina, ó. Vou tomar meu chazinho aqui, ó. Que eu tô bebendo muito café, eu fico sempre muito agitada. Então, agora eu vou voltar a tomar chá e entrar na rotina, né, gente? Porque, né? Senão o negócio não melhora. Contem pra mim. Pra gente terminar a nossa live. O que mais fez sentido pra você? Se você gostou, se fez sentido essa live. Escrevam aí, amores. Se vocês escreveram alguma coisa. A Sônia de Biscoito falou assim, eu preciso melhorar as postagens. Então, você tem que sentar, escreve no caderninho o que você gostaria de fazer. Depois você senta na frente do Canva ou de outro aplicativo que você faz suas artes. E aí deixa tudo ali programadinho, né? A Jenny falou, temos que marcar pra conversar quando você quiser, amor. Só que lá na semana que vem, depois da segunda do dia 12. Que eu parto sábado e aí eu vou ficar isolada. Acho que eu vou até desligar o celular. Off. Tá? Mas com prazer, você me chama que a gente conversa. Até porque eu quero fazer live com a senhora. Já tinha convidado, hein? Brasileira potente aqui. Trabalho maravilhoso. Ah, como que a senhora sabe que é chá de cidreira? É cidreira mesmo que eu tô tomando.
Ai, que linda! Essa live eu entrei do nada e foi só a boca de Deus confirmando que eu já tinha recebido. Que linda! É isso, gente. Todas nós somos canal de Deus. Né? Por isso que eu falo, imagina se eu procurasse estar perfeita. Nossa, eu só vou fazer live quando eu tiver um iPhone. Ah, eu só vou fazer live quando eu tiver um estúdio, porque o fundo da minha sala não é bacana. Eu só vou fazer live quando eu emagrecer, né? Porque as pessoas vão me ver gorda aqui na tela, eu já fico mais gorda do que eu já tô. Meu Deus, vão me julgar. Ai, vão falar porque eu falo com acento, meu português não tá bom, às vezes eu erro o português. Gente, tô preocupada? Não, porque eu já trabalhei minha autoestima há muito tempo. Então eu sei quem eu sou, eu sei o conteúdo que eu tenho, e eu sei que se eu puder ajudar uma mulher, estamos em 11 pessoas aqui agora. Se uma mulher fizer a diferença na vida delas, as palavras que eu tô falando, eu já vou estar, nós já estamos um pedacinho, uma nuvenzinha do céu, Deus vai me dar. Porque vai fazer valer a pena. Então a gente também tem que parar de ter medo de dar a nossa palavra, de compartilhar aquilo que a gente sabe, parar de julgar as amigas, as irmãs, né, as mulheres, porque nós deveríamos ser mais unidas, nós deveríamos nos apoiar mais, mas infelizmente o mundo nos ensinou a ser competitivas, né, a brigar uma com a outra, ter inveja, ai, aquela ali falou isso, ai, aquela ali tem isso, ficar se comparando. Nós somos únicas. Cada uma de nós tem uma habilidade, tem um dom, e pode estar fazendo a mesma coisa que eu, mas faz de um modo diferente, que a minha comunicação é minha, é só da Roberta. Ninguém vai conseguir me imitar. Porque do jeitinho que eu falo, só eu falo. E tá tudo certo. Não é mesmo? Imagina se eu for esperar ser perfeita para começar. O importante é saber que o que eu tenho para entregar é de valor. E se eu estiver ajudando uma pessoa, já vai ter valido a pena. Ó, a Paula falou, eu tenho que me sentir merecedora. Então você precisa continuar fazendo terapia e olhando para isso. Faz exercícios em casa, gente. Pega o caderninho ou vai pro espelho e fala, eu me amo, eu me aceito, né? Porque às vezes a gente não se sente merecedora. Então a gente precisa começar a olhar para si. Vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa que você gosta, sem pensar na família, porque às vezes a gente fica só pensando, gente, a gente, né, quando vira mãe, às vezes a gente só pensa no filho, a gente esquece da gente, a gente esquece de ser feminina, a gente esquece de comprar algo pra nós. Eu tinha esse vício. Às vezes eu saía pra comprar alguma roupa que eu precisava, aí eu não achava nada que eu gostava, mas comprava pros filhos. Aí gastava o dinheiro, né, que aí depois não tinha mais. É lindo a gente pensar nos nossos filhos, não é isso, mas a gente tem que lembrar de não esquecer de nós. Então a gente precisa, ao invés de passar o dia inteiro, às vezes, de pijama, que acontecia muito na pandemia, que eu não tinha nem vontade de me arrumar, você se arrumar, se vestir bem pra você, se sentir bem. Já muda o astral, põe um batom no rosto, né, na boca, né, penteia ali, dá uma tapada no cabelo. Tudo isso, gente, tem um resultado diferente energeticamente na nossa vida. Tá com a casa arrumadinha, limpinha, cheirosinha, você tá arrumadinha, bonitinha, certo? E isso vai mover nas energias da casa, as pessoas vão te ver mais feliz. E felicidade chama felicidade. Alegria chama alegria. Como você tá depressiva, você vai atrair gente depressiva também. Gente que tá na mesma vibe, que só sabe reclamar, que não faz as coisas acontecer. É o que eu falo. Pode parecer arrogância, mas eu não quero mais amizade com gente que não faz nada. Gente que só sabe reclamar da vida. Eu me afasto. Porque eu tô numa outra vibe, eu tô fazendo as coisas acontecer, eu tô correndo, tô fazendo. E eu me irrito quando eu tô no meio de gente que não faz nada e só sabe reclamar. Eu falo, dificuldade que ela tem, eu também tenho. Né? Pega um celular, faz a foto do biscoito do teu doce, posta. Avisa as amigas, gente, eu tô fazendo, tô pegando encomenda, me ajuda aí. Fala, abre a boca, começa a pedir ajuda. As pessoas não são obrigadas a saber que você precisa. Né? Deixar de ser orgulhosa. Então a gente tem que começar a observar, gente. Deixar de procrastinar porque o tempo passa. E o tempo é algo extremamente valioso que não volta atrás. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu não gosto de divulgação, faço e nem quero mesmo que ninguém saiba. Ai, meu Deus, eu vou chamar você mesmo no privado que a gente precisa dar um jeito nisso. Não pode. Gente, o que é isso? Ai, ai. Muitas vezes me fazem perguntas técnicas, eu incentivo e ajudo tranquilo, de boa. A Zaide falou, mas eu amo compartilhar, isso é muito lindo. Isso é muito bonito, né, gente? A Zaide falou, viu? A Zeni falou que não tem medo de compartilhar. Mas você achou cidreira aqui na Itália, eu trouxe de Portugal, meu amor. Vim de Portugal, trouxe tudo. Trouxe de Portugal, quando terminar, não sei. Aí vou ter que comprar de novo de alguém que revenda coisas do Brasil. Zaide falou, maravilhosa live, muito produtiva e incentivadora. A Denise falou, temos que ser confiantes. Gente, essa Denise também, essa minha aluna, é um exemplo de mulher.
acorda super cedo para ir trabalhar, é produtiva, comprou meu curso, acho que ela já fez todas as receitas do curso, põe a mão na massa, faz as coisas acontecer. E é só gente assim que eu quero, gente. Só quero atrair gente assim. Mulherada, fogo na brasa, que vai e faz as coisas acontecer. Não que fica, ai, cheio de mimimi. Não, comigo não dá, gente. Tem que fazer acontecer. Tá falando de mim, é? Ai, ai, ai. A Paula falou. Deixa eu ver aqui, gente. Tô lendo vocês falando. Faz tudo muito sentido. Eu priorizo sempre mais os outros e me deixo em segundo plano quando sobra tempo. Amo os meus bolos, estou começando os biscoitos agora. Obrigado pela força. É, Paula, tem que pensar em você, tá? Não pode pensar só em família, gente. É bom, é importante, mas a gente tem que, ó, ter aquela rotina, aquele horarinho ali que é pra mim. É pra mim ler meu livro, pra mim ver minha série, minha novela, o que for. É meu, aquela minha hora ali que eu não quero, não me incomodem. Não me incomodem, que é pra mim. Porque isso também vai fazer bem, gente. A serotonina no sangue aqui, ó. Alegria, vida. Tá bom? Deixa eu ver se vocês escreveram mais alguma coisa. Elaine falou, você sempre me ajudando a me conhecer melhor. Gratidão, eu que agradeço. Oi, Yuri. Chegou no finalzinho aqui da live que já estamos terminando. Então, beijo, amor. Fica com Deus. Ah, a Denise falou, estava de férias, voltando a produzir agora em setembro. Fiz 3 viagens. É isso mesmo, abençoada. A gente precisa trabalhar e gozar da vida. Não adianta só a gente juntar dinheiro e colocar debaixo do colchão. A gente tem que viver o hoje, gente. Né? Tchau, Belo. Ó, a Zaide falou, sábado fiz o biscoito craquelado e broa e levei pro culto de mulheres. Elas amaram. Ai, que delícia. Fico muito feliz, gente. Fico muito feliz de ver vocês nesse movimento. E quero ver vocês aí fazendo acontecer e deixando de procrastinar. Por quê, gente? A gente tá aqui, ó, quase nos despedindo de 2022 e ainda dá tempo da gente ganhar dinheiro nesse Natal, da gente se reestruturar, de fazer aquilo que talvez não deu tempo de fazer aí nesses 8 primeiros meses, né? Então, bora lá, fogo na palha, vamos fazer o negócio acontecer. Fiquem com Deus e a gente se vê por aqui. Semana que vem não vai ter live porque eu vou estar lá no retiro. Vocês me sigam pelos stories que com certeza eu vou estar mostrando pra vocês, né? Se pegar a internet ali onde eu tô, que a gente vai estar numa região bem isolada. Eu tô indo pra ilha de Corfu, que é uma ilha da Grécia, mas eu espero que pegue a internet ali, então eu vou estar mais nos stories, tá, gente? Então, quero compartilhar um pouquinho com vocês, então vocês fiquem de olho nos stories, e a gente se vê, então, na semana lá do dia 12, com uma nova live, e me dê sugestão aqui do que vocês gostariam que eu viesse trazer pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau!